Se você nasceu nos anos 2000 e viveu no Brasil, você definitivamente não lembra desse console. O Sega Saturno nasceu com a fácil missão de ser o sucessor do Mega Drive, o maior sucesso da Sega até então e o maior sucesso da Sega para sempre. O Saturno ele teve alguns problemas no desenvolvimento dele, porque apesar dele ser um console que talvez sem especificações pudesse ser mais poderoso que o PlayStation 1, ele tinha mais RAM que o PS1 no total. Só que ele era um Frankenstein de hardware, ele tinha um hardware muito estranho, muito difícil, porque na época a Sega do Japão e a Sega dos Estados Unidos elas viviam em grande conflito, porque enquanto nos Estados Unidos a Sega dominava com o Mega Drive, no Japão o Super Nintendo, que no caso era o Super Famicom, simplesmente espancava o Mega Drive. Por isso que até hoje você pode ver algumas coisas do tipo: você sabia que apesar de ser japonês, o Sonic é mais famoso fora do que dentro do Japão? Então essas coisas tem um fundo de verdade, porque realmente o Mega Drive ele foi um sucesso maior enquanto Sega Genesis na América, principalmente na América do Norte e no Brasil, do que lá fora. Ele foi um sucesso na Europa, foi um sucesso nos Estados Unidos, no Brasil, mas no Japão não tanto. E isso gerou uma grande concorrência interna dentro da própria Sega, com a Sega do Japão e a Sega da América, tendo assim divergências criativas. E por conta disso, quando o Sega Saturno começou a ser desenvolvido, a Sega do Japão acreditava fielmente que o console deveria ser feito para ser uma máquina de jogos 2D suprema. Era para o Saturno ser a máquina no topo, no ápice, no apogeu do que jogos 2D poderiam oferecer. Então, basicamente, o pensamento da Sega do Japão era: você tem ali o estilo de jogos 2D que já estão consolidados e a gente já tem o maior conhecimento sobre esse tipo de jogo possível, e do outro a gente tem um 3D emergindo. Para a Sega do Japão, o Saturno poderia ser capaz de rodar alguns 3D simples, mas o foco deveria ser 2D. Enquanto a Sega da América acreditava que deveria ser o inverso, o 3D era novidade e deveria acontecer e ser o principal foco do console. Os dois ficaram nesse cabo de guerra até que o PlayStation 1 foi anunciado e as especificações dele eram incríveis para a época, o que desesperou completamente a Sega do Japão, que já estava produzindo o console focado para o 2D. E aí o que eles fizeram? Naquela correria, eles simplesmente tiveram a brilhante ideia de colocar outro processador focado para jogos 3D. O que faz com que, apesar do hardware do Sega Saturno ser em números, em especificação, mais poderoso que o PlayStation 1, ele é uma arquitetura de hardware muito mais complexa, o que faz com que ele seja extremamente difícil de se desenvolver jogos para ele, o que prejudicou muito a saúde do Saturno enquanto console, e é por isso que até hoje você vê poucos emuladores de Sega Saturno, porque ele é um console que tem no total 8 processadores, incluindo processadores de áudio, efeitos, etc. Ele tem 8 processadores. Então assim, ele tem uma estrutura interna muito complexa, muito difícil, é um verdadeiro Frankenstein dos videogames. E por conta disso, o Saturno ele foi um grande fracasso para a Sega, e na verdade foi mais ele do que o seu sucessor Dreamcast que cavou a cova da Sega como desenvolvedora de consoles. Então muita gente nunca nem viu um jogo de Saturno ao vivo. E hoje eu tô aqui para mostrar para vocês
alguns jogos de Sega Saturno, algumas mídias físicas de Saturno que eu tenho aqui. Eu vou começar mostrando para vocês uma delas que é Street Fighter 02. Primeiro, o Sega Saturno ele vai vir numa mídia física semelhante, bem parecida na verdade, quanto o PlayStation 1. Eu não tenho nenhuma mídia física aqui de PlayStation 1 para mostrar para vocês, para comparar, mas de PlayStation 1 eu imagino que as pessoas já estejam acostumadas, saibam como é semelhante à do Sega Saturno. Por quê? Porque os dois usam a mesma mídia, que é o CT, o Compact Disc, que na época era novidade, ele tinha muito mais armazenamento do que os cartuchos que a Nintendo, por exemplo, continuou utilizando no Nintendo 64. E tá aqui como é a mídia física de Sega Saturno. Eu, pessoalmente, sou um grande fã das mídias físicas em CT, especialmente as de Sega Saturno. Primeiro porque eu acho muito charmoso a caixinha, né? Ela é muito diferente. Eu até peguei aqui uma caixinha atual de um jogo de PlayStation 4, só para comparar, né? Quando eu falo a caixinha, eu falo esse molde, né? Esse molde aqui que você abre, essa estrutura aqui, ela é totalmente diferente dessa estrutura de um jogo de Sega Saturno, né? Que ele é menor em altura e um pouquinho mais largo, mais curtinho. Ele é de fato, ele segue o padrão de como os CTs eram distribuídos, né? CT de música, essas coisas, eles vinham realmente nessa caixinha aqui que não sei qual é o material, se é plástico, se é acrílico, mas ele é translúcido, né? E você consegue ver a capinha do jogo, que na verdade ela é o manual. A capinha do jogo, na verdade, é o manual, tá bom? Porque ele fica aqui, não é exatamente o manual, né? É o encarte do jogo. Ele fica aqui encaixado, como é translúcido, você vai conseguir ver aqui a capinha do jogo. Bom, vamos lá. Uma coisa que eu acho muito bonita nos discos de Sega Saturno são as artes dele, né? Que elas são também muito diferentes das artes atuais. Novamente, deixa eu pegar aqui um exemplo. Assim são normalmente os discos de consoles mais modernos, PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation 2 também já era assim, Xbox, etc. E o Sega Saturno não. O Sega Saturno ele seguia uma estrutura de arte diferente, meio monocromática, meio reflexiva, que eu acho muito lindo. Então assim é o disco do Street Fighter 02. É muito bonito, é muito lindo. Aqui sempre tem aqui na contracapa algumas informações, tem o fax da Capcom, se você quiser enviar um fax para eles. Isso aqui é muito interessante, eu acho muito legal, tá? E a capa dos jogos, eu acho, a capa desse jogo especificamente, ela é muito bonita, ela é muito linda. Você tem o Ryu, né, em destaque. Street Fighter, eu adoro essa franquia. E tá aí. Aqui atrás, né, a gente tem o Ryu e o Akuma e alguns screenshots do jogo, tá bom? A capa tá praticamente toda em japonês. E uma coisa interessante dos jogos de Saturno é que de um lado você tem o nome do jogo em inglês, Street Fighter 02, e do outro você vai ter o nome do jogo em japonês, tá bom? Isso aqui é um padrão para todos os jogos. Essa daqui é uma mídia pirata, tá bom? Isso aqui é uma mídia paralela, mas ela é idêntica à original e eu vou mostrar para vocês uma mídia original para vocês verem que é igual e que para termos de educação, né, de mostrar como é uma mídia física, não tem diferença. Aqui tá a minha mídia física original de Roommate de Sega Saturno. Roommate, ele é um jogo visual novel. Esse é um dos primeiros jogos assim da história dos games a utilizar o recurso de tempo da vida real. O que eu quero dizer com isso? Dentro do Sega Saturno, você tinha o horário do seu dia. O horário igual você tem no seu celular.
você tinha o horário dentro do Sega Saturno. E o roommate, ele era capaz de saber que horas que você estava jogando o jogo, e dependendo do horário que você estivesse jogando, aconteciam coisas diferentes. Então, por exemplo, o jogo é sobre você ser colega de quarto de uma outra garota. Quando você jogava o jogo de manhã, ela estava tomando cereal na cozinha. Se tivesse de tarde, você podia encontrar ela no sofá assistindo TV. Se tivesse de noite, ela ia estar no quarto dela dormindo. Isso na vida real. Então, se você fosse jogar o jogo de noite na vida real, você ia encontrar ela dormindo na vida real. Se você... Na vida real não, dentro do jogo. Se você fosse jogar o jogo de manhã na vida real, o jogo estaria de manhã dentro do jogo também. Então ele tinha essa ferramenta, né, essa mecânica de tempo real dentro do jogo, que era muito legal, muito interessante. No geral, o Roommate é um jogo bem obscuro, assim, porque ele é um jogo lançado só pro Japão, como muitos e muitos jogos de Sega Saturno, né? O Sega Saturno tem uma biblioteca enorme de jogos, totalmente presos ao Japão, que nunca saíram do Japão. Então, esse é mais um deles. Então, essa mídia física aqui, se você colocar no seu Saturno e for jogar, ela vai estar inteiramente em japonês, assim como todas as mídias físicas de Roommate, porque novamente é um jogo que nunca saiu para América do Norte, Europa, nada, apenas para o Japão. E ele foi um moderado sucesso, ele teve algumas sequências lá e tal. Inclusive tem um outro Roommate que tem uma mídia física muito bonita, que é meio amarela com girassóis assim. Linda mídia física. Esse jogo ele é bonito assim esteticamente. Eu nunca cheguei a me aprofundar dentro do jogo porque ele está totalmente em japonês e sinceramente ele é uma visual novel bem antiga assim, ele não tem uma gameplay muito, pelo menos eu nunca cheguei a jogar porque eu não tenho Saturno, tá? Mas pelas gameplays que eu vi, eu achei um jogo meio lento assim, não achei muito interessante, porque é um jogo mais de história, né? Então se você não entende a história por estar em japonês, não vale tanto a pena. Mas focando aqui no importante, que é a mídia física, eu acho essa capinha aqui muito bonita. Você vê, né? A estética é bem uma estética de anime mesmo. O Sega Saturno ele tinha muitos jogos de visual novel, né? Ele se destacou por conta disso. Então, até que no Japão o Sega Saturno foi bem, assim, bem moderadamente, né? Obviamente, mas foi melhor do que nos outros lugares, porque ele tinha muitos RPGs, ele tinha muitas visual novels, enfim. E esse jogo ele também segue essa estética de anime. Aqui tá o nome dele em japonês, aqui tá o nome dele em inglês, assim como eu disse para vocês, que é um padrão. Vamos abrir aqui a caixinha para mostrar o disco para vocês. Vamos lá. Esses jogos de Saturno e PS2 são difíceis de se abrir. E tá aí. Como eu disse para vocês, cara, a mídia do Saturno, ela é reflexiva, ela é meio monocromática, reflexiva. Eu acho ela lindíssima. Então dá para ver aí a mídia. Deixa eu tirar aqui para vocês verem melhor. Tentar pegar sem arranhar. Olha aí, tentar achar um ângulo um pouco melhor. Eu acho que assim dá pra ver. Roommate é bem bonita, né? A mídia física do Saturno. Eu acho isso aqui artisticamente, né? Esteticamente muito lindo. Assim, é muito charmoso. E aqui a gente tem alguns manuais, algumas coisas. Isso daqui, ó, essa labelzinha era a label que o pessoal colocava na hora para vender, tá? E aí isso aqui agrega um pouco mais de valor à sua mídia física, se você tiver aí. Que era quando o pessoal colocava aqui para colocar o valor e tal, como ficava a venda. E aí depois tirava
e o pessoal normalmente quartava aqui atrás, tá bom? Então, ó, tem aqui alguns adesivos, tá, do jogo. São todos adesivos aí. Eu, obviamente, não vou destacar eles. Isso aqui é um objeto de colecionador incrível, maravilhoso. E eu acho toda a estética envolvida nessas mídias, algo muito charmoso, muito bonito. Aqui, o jogo é de 97. Tudo aqui é em japonês, né? Novamente, porque, repito, é um jogo lançado estritamente em território japonês. Vamos fechar aqui. Como eu falei, em relação à mídia, não tem muita diferença entre a mídia original e as mídias paralelas que eu tenho. Essa aqui é uma mídia original. Como vocês puderam ver na outra, que era paralela. Em questão de mídia, né, da arquitetura, as minhas mídias paralelas, elas são reproduções bem fiéis, assim, ao que é o material original, tá bom? É realmente bem fiel, só muda realmente o disco, e não a estética do disco, mas apenas o funcionamento do disco, que você tem que ter um Sega Saturn paralelo, não, Sega Saturn desbloqueado para rodar jogos paralelos. Aqui a gente tem X-Men vs Street Fighter. Isso aqui é um dos jogos mais bonitos que existem para Saturno, e dessa vez eu nem tô falando da mídia física, porque essa capa aqui, eu admito que eu acho ela legal, mas ao mesmo tempo ela tem muito personagem, muita informação, ela é meio escura. Eu acho que essa capa poderia ser mais bonita. Eu acho, por exemplo, a capa do Street Fighter 02, que eu mostrei para vocês anteriormente, eu acho mais bonita do que a capa do X-Men vs Street Fighter. Mas esse jogo, ele é lindo, a arte desse jogo é linda. Para quem não conhece, esse aqui é o pai do Marvel vs Capcom, tá? Os crossovers da Capcom com a Marvel começam aqui, e esse jogo é excepcional. Esse jogo é maravilhoso, assim, em tudo. E na jogabilidade, na arte, ele é lindo, ele é lindíssimo. E é um dos motivos que faz eu preferir tanto a estética 2D na quinta geração. O 3D ainda estava muito inicial, muito embrionário. Então, assim, não tem nenhum jogo 3D de luta dessa época, nem os Virtua Fighter. Para mim, não tem como comparar quando você pega um jogo 2D com a arte do nível desse jogo aqui. É simplesmente muito lindo mesmo. E é um jogaço, assim, uma obra-prima. Vou mostrar aqui para vocês como ele tá por dentro. Aqui tá a mídia física dele, tá bom? X-Men vs Street Fighter. Ele tem também aqui o fax da Capcom e tudo mais. Muito legal, muito massa. Tem os telefones aqui, toda coisa promocional em japonês. E aqui tá a mídia física, né? O Ciclope e o Ryu contra esqueci o nome dessa menina, e o Wolverine. Tá aí, ó, X-Men vs Street Fighter, um chocaço, assim. Opa, cuidado para não prejudicar a mídia. E tá aí. E agora o meu último jogo, Princess Crown. Esse jogo aqui é um RPG de ação, também muito bonito. É um RPG 2D, ele é side-scrolling, né? Então você se move basicamente indo pro lado, ele não é no estilo celtas antigos. Ele é um RPG de ação bem diferente, assim. Quer dizer, ele é da Atlus, interessantíssimo. A Atlus é a que hoje faz Persona, né, Shin Megami Tensei, etc. Eu acho a capa desse jogo muito bonita, e não só a capa, mas a arte do jogo é bonita. Como disse, é um action RPG bem legal. Eu achei a gameplay dele muito interessante. Aqui tá o nome em japonês e aqui tá o nome em inglês.
a parte de trás da capa. Tem sempre alguns screenshots do jogo dela. Eu sei que tá difícil para vocês verem, mas podem acreditar que é porque realmente é difícil de ver na vida real também. Pronto. Essa é a exata visão que eu tô tendo aqui. Realmente as screenshots, como elas são bem retucidas, a qualidade também é mínima, então você tem pouca visibilidade, fica um pouco difícil de ver as coisas. Vamos abrir aqui e mostrar para vocês a MIT. Esses jogos de Saturno de CT são bem difíceis de se abrir. Enfim, olha, nossa, esse disco é muito bonito, hein? Tinha esquecido quanto esse disco é bonito. É o que eu tô falando, a arte, né? O desenho dos discos era lindo, era muito bonito, era um cuidado muito grande. E essas mídias, quando elas não são paralelas, elas são reflexivas, tá? Assim como do Roommate era. Essas aqui não são porque elas são mídias paralelas. Aqui a gente tem a contracapa do jogo. Olha esse textinho aqui, muito bonito. Novamente aí essas informações em japonês. E bom, basicamente é isso. Eu só queria mostrar para vocês como é uma mídia física de Sega Saturno, porque eu sei que muita gente nunca viu nunca teve acesso, nunca viu um Sega Saturno na vida, e é uma coisa normal, porque o Saturno ele não chegou a vender muito aqui no Brasil, muito pelo contrário. Era um console que foi um console que vendeu muito pouco, né, no geral. Então, eu imagino que muita gente, depois que cresça, tenha curiosidade para saber sobre ele, para ver como são as coisas. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho disso. Eu não lembro se eu falei sobre isso, mas a mídia física do Saturno é um CT, ou seja, não é o TFT que é usado, por exemplo, no PlayStation 2. É CT, é o que veio antes. O CT ele tinha um armazenamento maior do que os cartuchos, mas ele tinha um armazenamento menor do que os TFTs que viriam ter depois. Então, por conta do armazenamento pequeno, posteriormente, alguns jogos maiores tinham mídia física dupla para o Saturno. Eles vinham com 2 discos, porque o jogo não cabia inteiro em um disco só. Então você pegava, colocava o primeiro disco, jogava, e aí em certo ponto você tinha que tirar o disco e colocar o disco 2 para continuar jogando. Isso, se eu não me engano, também acontece no PlayStation 1, acontece, por exemplo, no GameCube, que já é uma geração posterior, acontece no Dreamcast, se eu não me engano, também acontece, porque a mídia física do Dreamcast é outra que tem uma quantidade de armazenamento muito ruim. Então, isso acontecia, era natural de acontecer com alguns jogos nessa época, eles virem com mais de um disco para você ter que jogar. Então, basicamente é isso, eu só queria mostrar para vocês aqui algumas mídias físicas do Saturno que eu tenho. O Saturno é um console que eu tenho muito carinho, é por isso que o nome desse canal aqui, inclusive, é NF Saturn, por causa do Sega Saturn. Ele é um console que eu tenho muito carinho por ele é muito charmoso, muito carismático. Enfim, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta aí se você já tinha visto as mídias físicas de Saturno, se você sabia como era, se você teve um Saturno, se você não teve, se você acha bonito as mídias físicas, se não acha. Enfim, comenta aí a sua opinião. E é isso. Até o próximo vídeo.